tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a nossa aula será de português com o tema Os Segredos do Texto. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Então vamos lá? Vamos falar um pouco sobre texto didático, né? O que é um texto didático? O texto didático ele tem como objetivo fazer circular conhecimento sobre diversos temas, certo? E ele se destina principalmente para estudantes, né? Porque ele passa conhecimento. Ele pode ser encontrado, o texto didático ele pode ser encontrado em publicações impressas ou digitais. Impressas como em livros, né, didáticos, revistas especializadas, e digitais como blogs ou sites educativos, né, entre outras mídias de comunicação. E eles também são publicados... Opa, caiu o celular da Prof. Carol. E eles também são publicados em formato de multimídia, como vídeos, em áudios, né, podcasts. Então é isso, são textos didáticos que passam conhecimento e são publicados em vários meios, né? Livros, sites, blogs, enfim. Bom, agora nós já vamos para as atividades. Vocês têm bastante atividade, a Prof. Carol vai estar eliminando algumas atividades, tá bom? Para não ficar muito pesado. Então, nós vamos para as atividades lá na página 49. Essas atividades aqui, a 1 e a 2, vocês não precisam estar realizando, tá bom? Então, a 1 e a 2 não precisa fazer. Vamos virar a página e ir lá para número 3, onde vocês vão ter que fazer a leitura desses dois textos, ó. Este texto aqui, na verdade, é um texto só. É um título e um subtítulo, né? Então, fazer, na verdade, a leitura dessas duas folhas, né? Então, as características das plantas e as partes das plantas. Então, vocês vão estar realizando a leitura desses dois textos. A Prof. Carol não vai realizar a leitura aqui, porque senão fica muito extenso o vídeo, tá bom? E fica cansativo para vocês. Aqui tem mais uma partezinha do texto ainda da outra de continuação. E daí na número 4, vocês também não precisam estar fazendo. Então, essa número 4 aqui também não precisa fazer. E nós vamos lá para número 5, onde vocês vão ter que... onde fala assim, o texto apresenta título e subtítulo. Vocês vão ter que identificar. Então, vamos voltar lá nas folhas, no texto, né? E indicar onde está o título e o subtítulo. O título, qual que é desse texto e qual que é o subtítulo desse texto. Virando a página, vamos lá para número 6. Essa aqui, onde tem uma tabela ali, ó. De acordo com o texto, faça as atividades a seguir. Letra A. Por que as plantas elas precisam de água, luz e gás carbônico? Então, vocês vão voltar lá no texto, se vocês tiverem dúvida, e ler novamente. Lembre-se, a gente já aprendeu isso em ciências, né? A gente vai estar sondando isso e automaticamente aprendendo sobre o texto didático, porque isso ali é um texto didático e a gente está fazendo a compreensão desse texto didático, tá? Letra B. Quais são os órgãos mais comuns de uma planta? Também está lá no texto. Letra C. Complete a tabela com exemplos de plantas extraídos do texto. Então, é uma planta muito alta, uma planta de lugares úmidos, uma planta rasteira e uma planta que vive em desertos. Vocês vão estar colocando ali na tabela. Na letra D, vocês vão organizar as sílabas e descobrir o nome do alimento que está citado no texto, né? Fabricado pela planta. Então, o alimento que é fabricado pela planta. Qual o alimento que é fabricado pela planta? Vocês vão organizar as sílabas ali, tá facinho, e responder. E que outro nome que é usado no texto para se referir ao alimento fabricado pelas plantas? Então, na verdade, tem dois nomes que podem ser usados esse alimento que é fabricado pelas plantas. Virando a página, número 7, vocês têm uma planta ali, ó. E vocês vão ter que observar a imagem que apresenta as partes de uma planta dentro de um vaso. Escrever as palavras do quadro nos lugares adequados de acordo com a imagem. Tá fácil, né? Vocês vão pegar do quadro grande aqui e estar passando esse quadro aqui e estar passando para cada quadro que indica corretamente a parte da planta. Na número 8, vocês vão ter que falar qual que é a função das fotos e das ilustrações que acompanham o texto que você leu.
Então, qual que é a função dessas imagens no texto? Ó, quando aparecem imagens no texto, qual que é a função? Por que que tem essas imagens, vocês acham? Ah, para chamar a atenção do leitor ou para complementar um conteúdo, tem várias funções. Por que que vocês acham que tem essas imagens desses textos? Na número 9, vocês vão ter que falar qual que é a função do texto que vocês leram. É narrar um conto de aventura sobre as plantas? É deixar um recado para regar as plantas? É explicar o modo de fazer de uma receita com plantas comestíveis? Ou é transmitir conhecimento sobre as características das plantas? O que você acha que é a função desse texto que vocês acabaram de ler? Desse texto didático que vocês leram? A número 10 não precisa estar fazendo, tá? A número 10 da página 55 não precisa estar realizando. Vamos virar a página e ir lá para o número 11, na página 56, onde vocês vão ter que observar a organização do texto na página e fazer o que se pede a seguir. Então, o texto ali está dividido em 2 parágrafos. Então, vocês sabem o que é parágrafo, né? Ali na número 11 tem os 2 parágrafos, o parágrafo 1 e o parágrafo 2. O parágrafo, ele costuma apresentar uma informação nova sobre o conteúdo principal do texto. Então, por exemplo, no primeiro parágrafo está falando do que as plantas precisam e no segundo parágrafo está, por exemplo, apresentando a diversidade das plantas. Vocês estão notando que é tudo sobre as plantas, mas está com assuntos diferentes das plantas, certo? Então é isso que é a função, para não deixar uma coisa muito corrida, uma coisa tudo bagunçada, por isso que a gente divide em parágrafos, para ficar mais ajeitado o texto e a gente poder pausar um assunto. terminamos de falar sobre do que as plantas precisam, agora nós vamos falar sobre a diversidade das plantas, por exemplo. Tá. Na letra A, vocês vão ter que assinalar a alternativa que completa corretamente a definição do quadro. Então, ele fala: o texto didático é organizado em espaço, que são cada uma das partes menores em que o texto se divide. E aí tem a continuação do quadrinho. Vocês acham que é versos ou você acha que é parágrafos? O texto didático é organizado em versos ou ele é organizado em parágrafos? Vocês vão estar escrevendo ali na linha e assinalando os quadradinhos embaixo. Na letra B, pede qual que é o parágrafo que introduz o assunto principal do texto. Então, tem o parágrafo 1 ali e tem o parágrafo 2. Qual que está apresentando o assunto principal do texto? Vocês acham que ali fala que o assunto do texto é as características das plantas, né? Então, qual que está indicando o assunto principal do texto? Vocês vão ter que me falar se é o parágrafo 1, o parágrafo 2, o parágrafo 3 ou o parágrafo 4. Depois nós vamos virar a apostila e vamos lá na página 57, onde tem a número 12 e a número 13. Vocês não precisam estar realizando nem a número 12 e nem a número 13, tá bom? Virando a página, nós vamos lá para a página 58, onde tem a número 14. E fala assim: as seguintes palavras aparecem destacadas no texto: fotossíntese, raiz, caule, folhas. Vocês podem notar que ela está destacada dessa maneira, ó. Ela está em negrito, ó. Podem ver aqui, ó. Por exemplo, fotossíntese, ela tá pintada mais de preto, ela tá em negrito. Temos também folhas aqui. Raiz e a caule, quer dizer, ó. Raiz e caule, vocês podem ver que ela está em negrito. Vocês estão vendo? Raiz, caule. Depois vocês voltam lá no texto e vocês podem ver que elas estão em negrito. Daí, número 14, pede por que você acha que essas palavras foram representadas dessa forma. Por que vocês acham que elas estão em negrito? Qual que é a função delas estarem em negrito? Elas podem estar em negrito para chamar a atenção de quem está lendo. Caule, aqui fala sobre o caule. Aqui fala sobre as folhas. Aqui fala sobre as fotossíntese. Por que você acha que elas estão destacadas? Então, eu já dei uma dica. Pode ser por causa disso. Em cada parte que está destacada, ela pode estar explicando sobre essa tal parte do texto, para facilitar quando o leitor estará lendo, né? Aqui vai estar falando só sobre o caule. Para chamar atenção, caule, eu quero saber sobre o caule. Então, aqui está grifado. Então, desenvolvam e respondam. E depois que vocês realizaram o número 14, nós vamos para o número 15.
Depois de analisar as características, a função do texto e a maneira como as informações são representadas, responda: a linguagem desse texto, vocês acham que ela é formal ou que ela é informal? E depois de responder se ela é formal ou se ela é informal, vocês vão ter que retirar do texto um trecho que justifique sua resposta. Se você acha que ela é formal, por exemplo, vocês vão lá no texto e vão procurar um trechinho que vocês acham que ela é formal. Por que ela é formal? Então, vocês vão estar copiando um trechinho. Não precisa ser um trecho muito comprido, tá? Só uma linhazinha onde prove que ela é formal, tá bom? Bom, gente linda, nossa aula já chegou ao fim. Prof. Carol espera que vocês tenham entendido sobre o texto didático e a sua importância, tá bom? Um super beijo da Prof. Carol. Aproveitem o final de semana e tchau, tchau!